Eu tenho uma irmã muito grudenta e doce. Eu sou o mais velho para ela. Desde o jardim de infância. Ela sempre pedia dinheiro à mãe dela todos os dias. E então comprava pequenos lanches para mim. A mãe dela perguntava o que ela fazia com o dinheiro todos os dias. Ela dizia com razão que ia comprar lanches para alimentar Ji Qiuxi. Senão, ela brincaria com outras meninas. Tia Zong não conseguia parar de rir ao ouvir isso, mas também não recusava o pedido da filha. Quando fazia algo gostoso, também me convidava para comer na casa dela. Nossas casas não eram longe uma da outra. Apenas cerca de 200 metros em linha reta. Da porta da minha casa até a porta da casa dela. Menos de 10 minutos a pé. E a primeira coisa que eu fazia todas as manhãs ao acordar, era me vestir rapidamente. E correr para a casa da tia Zong para comer. Porque o talento culinário da minha mãe era indescritível. E a comida feita pela tia Zong era muito deliciosa. Ela também fazia vários bolos e lanches. Para mim, que sou um glutão, eu realmente queria trocar de lugar com a tia Zong. A tia Zong também conhecia meus gostos. Todos os dias, sou tentado pela deliciosa comida feita pela mãe dela. Ji Qiuxi. Hoje, a mamãe fez bolo de osmanthus. Uau! Vou jantar na sua casa hoje à noite. Ji Qiuxi. Amanhã de manhã tem bolinhos fritos rústicos. Me espere às 7h30. Mais tarde, nem precisei de uma razão. A tia Zong só precisava mencionar o nome de uma delícia. Eu rapidamente pegava meu relógio infantil para ligar para minha mãe, para avisá-la que eu não jantaria em casa. Minha mãe achava que eu não respeitava suas habilidades culinárias. Então, ela disse calmamente que faria deliciosos doces à noite, e me pediu para jantar em casa. E eu, ingenuamente, acreditei nela. Recusei teimosamente o bolo de arroz glutinoso da tia Zong. Depois da aula, levei a tia Zong direto para casa. Então, eu olhei para o prato. Banana frita com maçã, que parecia muito ruim. E comi avidamente de olhos fechados. Mas para defender minha mãe na frente da tia Zong, eu peguei um pedaço com os hashis e experimentei. Eu juro, eu realmente não conseguia controlar minhas expressões na época. Porque em uma pequena banana e maçã, eu realmente senti os sabores azedo, doce, amargo e picante. Tia Zong ficou muito curiosa ao ver isso. Sem se importar com meus avisos, ela provou diretamente. E então seu rostinho, em questão de segundos, mudou várias expressões. Finalmente, com um rosto apático, ela olhou para mim com um olhar de desejo por bolo. Eu entendi o que ela quis dizer. O que você está passando são dias difíceis. Nós dois aproveitamos que minha mãe estava na cozinha. E secretamente saímos correndo. Naquela noite, comi tanto na casa da tia Zong, que minha barriguinha ficou redonda. Meu pai olhou para mim com um rosto amargurado e odioso. Havia vários pratos na frente dele. Todos eram pratos horríveis feitos pela minha mãe. Eu bati na minha barriguinha com culpa. É porque eu já estou cheio. Finalmente, meu pai, com lágrimas nos olhos, terminou de comer a comida estranha feita pela minha mãe. E então secretamente me disse: daqui para frente, não deixe a mamãe fazer pratos que ela não sabe cozinhar bem. No ensino fundamental, o trabalho da tia Zong exigia viagens frequentes. Meu delicioso café da manhã diário desapareceu. Enquanto isso, Zong Vani comprava todos os tipos de café da manhã diferentes para mim todos os dias. Ji Qiuxi. Aqui, Zong Vani na beira da estrada, com uma mochila preta e rosa nas costas, acenando para mim. Eu corri até ela num instante. Abri o zíper da mochila dela habilmente. Tirei o café da manhã que ela comprou de lá. Eu como um bolinho cozido no vapor com recheio de 3 ingredientes frescos. E dou um para Zong Vani. Eu como outro. E caminhamos juntos lentamente para a escola. Depois de comer, Zong Vani segura 2 copos de canjica de abóbora. Nós bebemos um copo cada, fazendo barulho. Vou na sua casa à noite. Vou cozinhar para você, ok? Quando estávamos brincando no fim de semana, ela repentinamente fez essa sugestão. Eu hesitei um pouco. Afinal, Zong Vani nunca cozinhou antes. Eu não pretendo repetir o mesmo erro. Fique tranquilo. Tenho praticado durante esse tempo. Zong Vani pegou meu copo vazio e jogou na lixeira na beira da estrada, desenhando um arco gracioso. Após a última aula da tarde, nós arrumamos nossos livros e saímos da escola juntos com nossas mochilas.
Vani trouxe seu namorado para casa de novo. A melhor amiga de Zongvani, Liu Huyan, veio correndo e provocou Zongvani. Que namorado? Nós ainda estamos pensando. Zongvani ameaçou Liu Huyan com um pequeno punho, fazendo-a rir e se afastar. Amigos. Nós somos bons amigos. Eu corrigi rapidamente. O professor proibiu estritamente o namoro precoce. Eu não posso deixar Liu Huyan dizer essas coisas aleatoriamente. Liu Huyan inclinou a cabeça e olhou para nós. De repente, ela soltou uma risada. Eu olhei para ela estranhamente. O que estou ouvindo? Ela só estava brincando. No caminho, Zongvan recuperou sua vivacidade habitual, saltitando e comprando vegetais comigo. Zongvan amarrou o avental de sua mãe. Com uma expressão orgulhosa, batendo no peito liso, ela garantiu que definitivamente me surpreenderia. E então realmente me surpreendeu. Na verdade, ela cozinhou muito bem, pelo menos melhor do que a minha mãe. Bom. Se a culinária da tia Zong valesse 10 pontos, você já tem 5 décimos da sua verdadeira habilidade. Eu comi arroz avidamente com meus achis, comendo até ficar cheio. Levantei o polegar para Zongvan fazendo um comentário solene. Os olhos de Zongvan se curvaram em um sorriso, assistindo-me terminar de comer com um leve sorriso. Xiaoxi. Deixe Van vir comer na nossa casa. Depois que minha mãe soube que a mãe de Zongvan estava em viagem de negócios, quando eu estava saindo para a escola, ela fez este convite. Eu estava pensando em deixar minha mãe ver a Zongvan. Só aprendeu a cozinhar por 2 meses. E já é melhor do que ela, que é dona de casa. Há 20 anos. Depois de concordar com a cabeça, eu e Zongvan contamos a ela sobre isso. Naquela noite, Zongvan e minha mãe cantaram alegremente na cozinha. Ouvindo Zongvan elogiar as habilidades culinárias da minha mãe sem parar, eu quase duvidei da vida. O tempo passou pouco a pouco. Zongvan e eu nos formamos no ensino médio. Ji Qiuxi realmente não é seu namorado? Eu ouvi Liu Huyan confirmando com Zongvan pela 3ª vez. Eu não sei por que ela está tão obcecada com essa questão. Eu vou saber à noite. Liu Huyan se confessou para mim. Ji Qiuxi, eu sempre gostei de estar com você desde que era criança. Até agora. Meus pensamentos originais nunca mudaram. Eu acho que isso é amor. Você quer ser meu namorado? Os pais de Liu Huyan e Zongvan têm um bom relacionamento. Naturalmente, eles também se dão bem. Por consideração a Zongvan, estou um pouco indeciso. Não sei como rejeitá-la sem magoá-la. Sinto muito. Liu Huyan, este é o meu futuro marido. É melhor você procurar outra pessoa. Um par de pequenas mãos segurou meu braço. Não preciso olhar para as impressões digitais, pelo cheiro. Eu sei que é Zongvan Yi. Ela estufou o peito, com um olhar penetrante que parecia saber de tudo. Você não disse que Ji Qiuxi não era seu namorado? Liu Huyan foi interrompida na sua declaração por Zongvan Yi, e disse a ela um pouco irritada. Não, não é. Ele é meu futuro marido, e amigo desde sempre. Decidido desde a infância. Pulamos a fase de namorado. Quanto mais Zongvan falava, mais orgulhosa ficava. Inclinou-se no meu ombro, olhando para Liu Huyan com satisfação. Liu Huyan ficou furiosa. E ficou sem palavras por um momento. Marido, diga alguma coisa. Eu ainda tenho que ir para casa fazer costelas de porco agridoce para você. A voz de Zongvan era suave. E ainda pegou a tentação que eu mais gosto. Como um comedor de arroz qualificado. A culinária da tia Zongvan já está completa. Meu cérebro imediatamente foi preenchido com a delícia das costelas agridoce. Eu abracei diretamente a cintura fina da tia Zongvan. Eu balancei a cabeça para Liu Huyan. Sim. Eu e Van fizemos uma promessa no jardim de infância. Marido, esposa. Eu olhei para o rosto excessivamente familiar de Zongvan. Por um momento, não consegui dizer. Mas a ganância pela delícia me fez chamá-la de marido com dificuldade. Marido, vamos para casa. Tia Zongvan sorriu e me pegou em um braço. E acenou para Liu Huyan com a outra mão. E o que me chocou foi. Liu Huyan também sorriu e acenou em despedida. Você e Liu Huyan tramaram isso? Eu não vou mimar a tia Zongvan. É tão óbvio que é para me fazer admitir nosso relacionamento. Uma costela agridoce é suficiente para comer? Quer adicionar outro prato? Tia Zongvan se apoiou no meu ombro. Olhos semicerrados. Adicione uma salada de alface fria.
para cortar a gordura. Eu pensei um pouco e respondi. A tia Zongvan reagiu e de repente agarrou o braço de Zongvan e... Não a deixe devagar. Não me enrole. Diga-me, como você conspirou com Liu Huyan? Ei, me solte. Se você continuar assim, não cozinharei para você. Tia Zongvan fingiu um choro lamentoso. Me fez soltá-la involuntariamente. Embora eu nem a tenha segurado. Você é minha pessoa, certo? Claro que tenho que te defender. Meu marido é tão bom. Como posso não estabelecer um nome rapidamente? Tia Zongvan correu saltitando. Fez uma careta para mim. Os pássaros avançam alegremente, com um rabo de cavalo balançando atrás da cabeça. Ao pôr do sol, a boa figura da garota é escondida pelo uniforme escolar da juventude. Risadas alegres ecoaram por todo o caminho. Faz qualquer um se sentir feliz ao ouvir. Sobre mim e Zongvan à noite. Se espalhou por todo o grupo do colégio. Especialmente aquela frase de Zongvan sobre o marido prometido desde a infância. Isso explodiu completamente o ciúme dos colegas. Ji Qiushi, fala sério? Precisa ser tão exagerado? De olho nele desde tão pequeno? Colega Ji, aceite meus joelhos. Amanhã te compro 2 pacotes de macarrão apimentado. Por favor, me ensine. As pessoas no grupo da turma não paravam de provocar. Com inveja, gritando humildemente. Mas eu não vi nada disso. Porque eu estava comendo costelinha agridoce feita por Zongvan. Azedinha e docinha. Realmente abriu meu apetite. Quem se importa com as mensagens do celular? Ji Qiushi, depois de jantar. Zongvan disse para a tia Zong, e me acompanhou até embaixo, caminhando na sombra do prédio. Ela de repente me chamou. Eu me virei a ouvir. O corpo dela delineado na sombra era um pouco tentador. Perdi a memória do meu passado. Já que o título de marido está definido. Está na hora de carimbar. A voz de Zongvan é especialmente suave. Seu rosto branco e arrebitado se aproximou do meu ouvido. Um aroma familiar encheu meu nariz, fazendo meu rosto corar instantaneamente. Ela ficou na ponta dos pés e colocou os braços em volta do meu pescoço. Seus lábios macios e pegajosos tocaram os meus. Chegou? Chegou? Acabei de entrar em casa. Foto. Emoji de bunda. Zongvan enviou uma foto. É a farinha de trigo fraca que ela preparou. Estarei te esperando amanhã para fazer mini bolos. De que sabor você quer? Sabor morango, talvez. Você também gosta. O avatar de Zongvan. Nestas férias sem dever de casa, a normalidade. Meus pais e os pais de Zongvan se reuniram para discutir em qual universidade nós dois iríamos estudar. Zongvan na minha boca, me alimentando com biscoitos amanteigados doces e crocantes. Não prestei atenção à discussão dos pais. Meninos deveriam escolher cursos como ciência da computação. É mais fácil de arrumar emprego. Meu pai foi o primeiro a sugerir, e empurrou os óculos, para expressar seu profissionalismo. Sim, finanças também pode ser. A taxa de empregabilidade dos 2 cursos é quase a mesma. Tio Zong expressou sua concordância, e fez um complemento. Ser fácil de empregar também requer viver até lá. Qiushi longe de Vanvan. Temo que morra de fome. Minha mãe rebateu insatisfeita, fazendo a tia Zongvan acenar com a cabeça rapidamente. Sim, tia está certa. Nós dois vamos para a mesma universidade. De preferência, no mesmo curso. Assim, posso cuidar melhor dela. Tia Zong olhou sorrindo, sem expressar nenhuma opinião. Mas não falar é aprovação para a filha. Finalmente, com meu voto de abstenção, as opiniões de ambos os pais foram aceitas. Me candidatei para a Universidade de Hai, a centenas de quilômetros de distância. Na noite em que recebi a carta de admissão, eu e Zongvan, animados, mostramos a carta um ao outro. Em frente ao prédio da casa de Zongvan, eu estava encostado na parede, e ela me beijou loucamente. Oi. A voz da tia Zong soou atrás de Zongvan, fazendo com que nós dois nos separássemos em pânico. Eu vou subir primeiro. Tem muita gente aqui, tomem cuidado. Tia Zong olhou para nós dois, desconfortáveis, e subiu as escadas com um olhar complexo. A culpa é sua, eu disse para não beijar aqui. Empurrei a responsabilidade para Zongvan. Você come da minha comida o dia todo. O que custa me dar 2 beijos? Zongvan expressou sua insatisfação. Aproximou-se e me deu outro beijo. Sob a luz refratada da rua,
O rostinho de Zongvani era tão atraente. Eu não aguentei e também a beijei. As bochechas eram macias, especialmente deliciosas, como gelatina. O sorriso dela era doce. Ela segurou meu rosto e me deu um beijo. Eu disse que ela tinha me beijado demais. Devolvi o beijo. E assim ficamos nos amando por mais meia hora. Nós dois pegamos lenços umedecidos e limpamos nossos rostos nos despedindo. Até amanhã, marido. O aroma familiar de Zongvani misturado com o cheiro de panificação me fez sorrir. Até amanhã, esposa. Um tempo de férias de verão passou rapidamente enquanto ficávamos juntos o tempo todo. Meus pais e os pais de Zongvani, obviamente, todos sabiam sobre nós. Expressaram uma atitude padrão em relação a isso, deixando Zongvani ainda mais descarada, vindo para minha casa para brincar comigo. No dia da inscrição na universidade, Zongvani carregava muitos pacotes e entrou no campus comigo. Por que você está carregando tantas coisas? O dormitório de Zongvani. Depois que a deixei aqui, eu a observei abrir a caixa, tirando uma mini panela de arroz. Panela de cozimento multifuncional pequena e média para ensopados. Vou cozinhar para você. Seu estômago não é bom. Como você consegue comer a comida do refeitório? Zongvani disse isso naturalmente, guardando um por um os eletrodomésticos que violavam as regras do campus. Finalmente, ela pegou um saco grande. Dentro havia molho de pimenta preparado pela tia Zong, cogumelo com carne, frango picante com molho de pimenta, carregando casualmente na mão. Vamos lá. Vou te ajudar a arrumar a cama. Os 3 colegas de quarto do dormitório chegaram. 2 estavam deitados na cama olhando para seus telefones. Um estava sentado na mesa jogando no computador, vendo Zongvani atrás de mim. Todos arregalaram os olhos. Esta é Zongvani, minha noiva. Deixe-me apresentá-la a vocês. Zongvani os cumprimentou generosamente. E então começou a fazer minha cama, mudando de frase a cada momento. Nem 3 corpos é tão fantasioso. Eles invejam demais. Irmão, você é meu irmão de verdade. Por favor, ensine este humilde irmão. Zongvani organizou todos os pequenos lanches e todos aqueles potes e latas, classificando-os e colocando-os no lugar. Ela se despediu e foi embora. Sobraram meus 3 colegas de quarto, que não paravam de gritar de inveja. À noite, eu envio para Zongvani a comida que quero comer na manhã seguinte. Na manhã seguinte, Zongvani já estava esperando lá embaixo com a lancheira térmica, fazendo com que meu nome se espalhasse rapidamente por Nanquim. Todos os dias, nosso dormitório cheirava a comida deliciosa. Zongvani fazia um pouco mais de propósito, para que meus colegas de quarto também pudessem provar sua comida. Chefe, a partir de agora você é o chefão do nosso dormitório. Quem não obedecer, eu serei o primeiro a acabar com ele. Wang Qian, o mais velho, segurava o prato de comida e comeu tudo até ficar limpo. Eu sou o primeiro a concordar. Mas, chefe, você tem que tratar bem sua cunhada no futuro. Ela sofreu injustiças. Não me culpe por ser insensível. A comida da segunda geração quase me fez chorar. Dando tapinhas no meu ombro, ela me disse. Zongvani ocasionalmente vinha cozinhar. Ela sempre se sentava ao meu lado e nos observava devorar a comida com um sorriso. Ao contrário dos meus outros 3 colegas de quarto, Zongvani sempre preparava a minha porção com cuidado, precisamente para que eu ficasse satisfeito, e colocava mais tempero. A vida universitária não afetou nossos sentimentos. Pelo contrário, por estarmos juntos abertamente todos os dias, ficou ainda mais doce. Vários lugares no campus universitário guardam lembranças nossas. Todas as noites, caminhávamos de mãos dadas pela trilha. Tínhamos tanto para conversar. Uma doçura interminável. Mas a felicidade não durou muito. Os eletrodomésticos de Zongvani foram descobertos pela zeladora do dormitório e cruelmente confiscados. Zongvani mordeu os lábios, observando sua amada panela de arroz sendo levada. Até o rabo de cavalo atrás de sua cabeça caiu um pouco, mostrando quão chateada ela estava naquele momento. O quê? Isso serve. Meus 3 colegas de quarto ficaram sabendo. Ficaram imediatamente chocados. Depois de discutir por um longo tempo, para as refeições diárias, os 3 juntaram dinheiro para nos ajudar com o aluguel. Um pequeno apartamento de 50 metros quadrados, um quarto e uma pequena cozinha.
Uma sala de jantar pequena, mas suficiente para Zongvan lavar o saleiro. Explicando a situação para a zeladora do dormitório, Zongvan foi buscar seus preciosos eletrodomésticos, arrumando a pequena cozinha de forma organizada. Nós 4 garotos comemoramos em nosso pequeno lar temporário, meu e de Zongvan, prometendo atender ao pedido deles de levar comida todos os dias. Essa refeição de boas-vindas finalmente foi resolvida. Zongvan me arrastou rapidamente para comprar necessidades diárias, arrumando a cama de forma impecável. Eu olhando para a única cama no quarto, me senti um pouco nervoso. Por que está parado aí feito bobo? Vá dormir logo. Temos aula amanhã. Zongvan tirou o elástico do rabo de cavalo. Uma cascata de cabelos negros e macios caiu. Ela olhou para mim de forma estranha e entrou no banheiro com suas roupas limpas. Depois de 1 hora esperando, nós terminamos de nos lavar e, de mãos dadas, nos deitamos na cama, sentindo os batimentos cardíacos nervosos e intensos um do outro. Vani, por que você é tão boa para mim? Minha voz tremeu levemente. Essa atmosfera ambígua. Meus dedos tocaram sem querer a pele lisa de Zongvan. Me deu um impulso. Porque eu gosto de você. No escuro, os olhos de Zongvan refletiam a luz. Seu tom era um pouco tímido. Eu também gosto de você. Eu a abracei comovido e beijei seus lábios vermelhos e macios. Este beijo não era como antes, tão leve e rápido, mas sim um beijo cheio de emoção. Durou muito tempo. Chegamos atrasados, sem fôlego. O perfume de Zongvan pairava no meu nariz. Trazia uma doçura embriagante, que me deixava profundamente apaixonado. Involuntariamente, abracei sua cintura, para que ela e eu ficássemos ainda mais juntos. Naquela noite, exploramos um ao outro de forma mais ingênua. Nosso relacionamento começou a florescer com aquele lanche no jardim de infância. Começou a brotar. E agora finalmente floresceu em uma flor linda e encantadora. Zongvan colou um bilhete em sua pequena cozinha. Cozinha Veiji. Muito apropriado para o uso dela. Hora de acordar. O serviço de despertar diário de Zongvan começou novamente. Desde que começamos a morar juntos, Zongvan começou a se soltar. Agora ela está comendo bolinhos brancos e macios. Se eu ousar ficar na cama, ela provavelmente vai enfiar os bolinhos na minha boca. Me sentei rapidamente. Eu rapidamente me vesti e me levantei. A comida perfumada na mesa já estava pronta. Bolinhos fritos de erva doce combinados com tofu salgado. Combina muito com o meu gosto. A única coisa ruim é que Zongvan exigia que eu comesse tudo. Não podia sobrar nada da comida que ela fazia. Zongvan colocava na frente dela uma porção suficiente para ela comer, e eu comia vorazmente o resto. Só então ela limpava a mesa satisfeita. Juntos, deixamos a cozinha impecável. Pegamos nossas mochilas. E nós dois nos abraçamos. Olhando para o rosto encantador de Zongvan, eu dei vários beijinhos rápidos nela antes de soltá-la. Aqui, aqui e aqui também. Dedos finos e brancos tocando levemente suas bochechas e testa, indicando que meus beijos não foram suficientes. Seguindo onde ela apontava, eu beijei cada lugar. E então saímos de mãos dadas. À noite, voltando para casa, eu cozinhava com Zongvan. Depois de tantos anos sendo influenciado, minhas habilidades culinárias também são boas. Depois de comer, Zongvan corria para o quarto, enquanto eu começava meu treino diário. A comida de Zongvan é deliciosa demais. As porções também são generosas. Se eu não fizesse exercícios, eu engordaria. O motivo de eu malhar é que comecei a engordar. Então eu estabeleci um plano de exercícios. Eu suo como um louco todos os dias durante o treino. Zongvan é um obstáculo no meu caminho de fitness. Ela sai de lá vestindo uma camisola super curta, um par de pernas longas com meias pretas. Ela gira algumas vezes na minha frente, posando deliberadamente em algumas poses. Isso me faz obedientemente puxá-la de volta para dentro de casa. Depois de mais de 1 hora, eu saio do quarto novamente, querendo continuar meu plano de exercícios. Mas meu corpo vazio me diz: talvez amanhã. Estou exausto hoje. Os dias passam. Meu plano de exercícios é frequentemente adiado. Vendo minha barriguinha começar a aparecer, finalmente, estou determinado. Eu absolutamente não posso ser tentado por Zongvan novamente. Marido, esta é minha refeição de dieta para você. A comida que Zongvan preparou exala fragrância.
O que os olhos não veem, o coração não sente. Marido, mudar a forma de se exercitar também é exercício. Zongvani vestia roupas frescas. Um par de pernas longas e brancas, quase roçando meu rosto. Eu me recuso terminantemente. Fechei os olhos e comecei a me exercitar. Virando a cabeça, Zongvani vestiu meias pretas. Os dedos deslizaram sobre aquelas letras inglesas. Meus olhos se arregalaram ainda mais. Peguei o almoço que Zongvani fez para mim. E dei para um amigo fotógrafo comer mais. E secretamente comecei a comer comida de dieta. Depois de escapar com sucesso de uma catástrofe, eu rapidamente me tornei introspectivo. Encontre uma desculpa para recuar. Então, marido, você não me ama mais? Um par de belos olhos de Zongvani, com uma profunda sensação de mágoa. Uma névoa aquosa encheu seus olhos, prestes a derramar lágrimas. Ah, como você pode amar e dar meu amor bento para outras pessoas comerem? Zongvani lamenta meus crimes, deixando-me sem palavras. Falando sobre consideração, ela me observou. A barriga que engordou. Gordo não é bonito. Uma razão direta e simples. Eu não obtive a aprovação de Zongvani. Ela se aproximou e beliscou a carne macia da minha barriga. Gostando muito. Macia e adorável. É assim que tem que ser. Muito bom. A razão dela é poderosa. Mas eu não concordo. Coloquei a máscara de olhos que preparei. E continuei suando na esteira. Uma fragrância de leite de tomate chegou ao meu nariz. Eu não pude deixar de cheirar. E então respirei fundo, preparando-me para me dedicar novamente à grande causa do fitness. Mas sob aquela respiração profunda, a fragrância ficou ainda mais forte. Carne bovina e ovina não atrapalham o fitness. Basta comer menos. À mesa, Zongvani alegremente colocava comida no meu prato, rindo tanto que meus olhos se fecharam em uma linha. Muá! Meu marido é o melhor. Dessa vez você comeu tudo de novo. Depois de comer, toquei na minha barriga inchada. Zongvani apertou satisfeita. E então me recompensou com vários beijos. Isso não pode continuar assim. Eu caí em pensamentos profundos. Mais cedo ou mais tarde, isso vai sugar meu corpo. A partir de amanhã, sem álcool. E então, mais uma vez, à noite, voltando para casa, eu preparei uma refeição simples com minhas próprias mãos. Zongvani olhou emburrada para mim. Não fez seu próprio jantar. Brócolis e cenoura. Milho e peito de frango. Um prato que comi sem nenhum sabor. Comi como se estivesse mastigando cera. Depois de descansar um pouco, continuei minha grande jornada de fitness. Zongvani estava na cozinha fazendo barulho com panelas e frigideiras. Um aroma continuava vindo. Eram as costeletas de porco agridoce que eu mais amo. Para isso, eu dei um sorriso frio. Preparando-me, peguei e coloquei a máscara. O cheiro sumiu instantaneamente. Zongvani falhou em um truque. Ela entrou no banheiro para tomar banho. Eu peguei minha máscara de olhos de novo. Um sorriso surgiu no canto da minha boca. Desta vez, ninguém pode me impedir. Marido, estou toda limpinha para você. A voz suave de Zongvani chegou aos meus ouvidos. Meu coração estava coçando. Nem um pouco comovido. Mãos pequenas e frias acariciaram meu peito. Mas no fim, não abalaram minha vontade de aço. Marido, você não quer provar esta tigelinha de creme? Minha máscara de olhos foi removida. A pele clara de Zongvani estava coberta com um pouco de creme. Isso me deixou sem fôlego. Ai! Ela deu um passo para trás. Pareceu ter se machucado e gemeu, agachando-se no chão. Eu rapidamente me agachei. Estendi a mão e agarrei seu tornozelo, querendo ver se ela estava machucada. Mas a arrastão exposta sob o pijama me fez perceber tudo instantaneamente. Nossos olhares se encontraram. Marido, as pessoas se esforçaram muito. Quer provar? Tudo bem. Admito que caí de novo. Já que não consigo me exercitar em casa, vou sair para correr pela manhã. À tarde, jogo basquete algumas vezes quando tenho tempo. Mal consigo melhorar um pouco minha forma física. Marido, olha, você emagreceu de novo. Na cozinha, o som da faca de Zongvani cortando a tábua vinha constantemente. Ela reclamou um pouco infeliz, o que me fez ficar secretamente orgulhoso e feliz. Finalmente, sob os pequenos ajustes de Zongvani, meu corpo melhorou gradualmente. Os músculos abdominais na minha barriga também começaram a ganhar contorno, duros e difíceis de tocar. Embora Zongvani reclamasse verbalmente,
Ela começou secretamente a preparar refeições personalizadas para mim. Grandes porções diárias de carne e peixe foram substituídas por peito de frango, brócolis, cenoura e ovo cozido. Uma lancheira combinada com alface e lame. Todo meio-dia eu almoçava com ela novamente. Ao abrir, era a mesma lancheira de salada de frutas. Nós dois sorrimos um para o outro. Para recompensar sua mudança, eu secretamente encomendei 2 conjuntos de roupas de casal. Lu, use isto hoje. De manhã, coloquei a roupa feminina ao lado da cama de Zongvani. E então saí para correr. Quando voltei, Zongvani já havia preparado o café da manhã, vestindo a roupa feminina igual à minha. Quando eu a abracei e tirei uma foto, ela finalmente percebeu tardiamente. Uau, marido, você é tão atencioso. Caminhando pelo campus, Zongvani parecia muito alegre, cumprimentando os colegas familiares de tempos em tempos, para que eles pudessem ver nossas roupas de casal. Sala de aula grande pela manhã. Assim que ela entrou pela porta, viu eu na última fila. Marido. Um grito delicado e nítido fez com que todos os olhares se voltassem para mim. O professor de uns 50 e poucos anos ajustou os óculos. Sorriu, pedindo silêncio. Zongvan e Liu Huyan correram para o meu lado. Jogaram os livros que tinham nas mãos sobre a mesa. E me deram um beijo estalado no rosto. Colegas, embora eu goste muito da relação de vocês, mas na minha aula, é melhor terem mais cuidado. A voz do professor soou calma e pausada. E logo depois, risadas amigáveis ecoaram ao redor. Situações como essa se tornaram cada vez mais frequentes. E Zongvan e eu nos tornamos celebridades no campus. Alguém colocou minha foto no mural de confissões, não sei quem. O que deixou Zongvan e furiosa. Ela ainda estava postando de madrugada para provar que era número 1. Mas, não sei se não viram ou o que foi. Garotas apareciam ao meu redor o tempo todo. Em uma tarde, todo o nosso dormitório se mobilizou para suar na quadra de basquete. Zongvan estava sentada tranquilamente do lado de fora da quadra, folheando uma enciclopédia de culinária. A última bola foi lançada, e ao mesmo tempo que a partida terminava, uma garota desconhecida se aproximou. Me deu uma garrafa de água. Após um breve momento de surpresa, eu apontei para Zongvan. Desculpe, eu trouxe água. Está ali. A garota pareceu um pouco desapontada, mas ainda assim colocou a água na minha mão antes de ir embora. Virei a cabeça para olhar. Zongvan estava olhando para cima e viu a cena. Cabelos ao vento. Seus olhos cheios de uma emoção que me assustava. Quando voltei para casa, fui encurralado por Zongvan contra a porta. Lábios quentes e vermelhos se aproximaram. Você é meu. Não pode beber a água dada por outra mulher. Sua voz estava rouca, contendo emoções profundas. Naquela noite, quase me fez virar um banana. A partir daquele dia, Zongvan aparecia de vez em quando, na porta da minha sala de aula. Seus olhos como holofotes, varrendo qualquer membro do sexo oposto que pudesse aparecer perto de mim. Ela até trazia vários bolos e sobremesas para mim. Às 3 ou 4 da tarde, chamando de chá da tarde. Eu realmente não estou com fome. Meu nariz não parava de se contrair. Minha boca secretava saliva. E meu cérebro enviava desesperadamente sinais de que eu queria comer. Eu engoli em seco, mas ainda resisti à tentação da gula. E disse contra a minha vontade para Zongvan: você não me ama mais? Ela fingiu estar esperando. E fez uma pose lamentável. Ah! Então coma para me provar. Ela imediatamente voltou a sorrir. Pegou uma colher com sua mãozinha branca e colocou um pedaço de creme na minha boca. Meu plano de exercícios. Terá que aumentar a quantidade de exercícios novamente, para rejeitar as pretendentes ao meu redor. Eu postei fotos minhas e de Zongvan no fórum da escola, com a legenda: eu já tenho uma namorada e estamos muito felizes. Não perturbe. Na escola, eu passava o dia todo com Zongvan. Juntos, lentamente, nenhuma mulher me incomodava mais. Zongvan, para me recompensar, fez banquetes por uma semana seguida. O que é ainda mais absurdo é que ela preparou pratos nutritivos o tempo todo. A consequência foi que Zongvan tirou 2 dias de folga. Só então ela parou com esse comportamento autodestrutivo. A vida tranquila foi interrompida pela visita repentina da tia Zong. Ela ligou de repente e disse para levá-la ao lugar onde moramos depois da escola.
Zongvan e eu entramos em pânico. Mas não havia nada que pudéssemos fazer. Depois que as aulas da tarde terminaram, Zongvan, com relutância, ligou para ela. Nós dois levamos a tia Zong para o lugar onde estávamos morando. Assim que ela entrou, viu na porta da cozinha a óbvia pilha de cenouras. Originalmente, era a prova doce de nós dois. Agora se tornou uma prova irrefutável. Oh, você está levando uma vidinha boa, hein? A tia Zong falou em um tom suave. Mas suas palavras continham um toque de zombaria. Ela deu uma volta pelo quarto. E sua expressão começou a piorar. Era óbvio que esse pirralho só tinha um quarto. Mas havia 2 cobertores na cama. Qualquer um podia perceber o que estava acontecendo entre mim e Zongvan. Ji Qiuxi. Parece que terei que me encontrar com seus pais quando voltar. Meu coração deu um salto. E eu olhei para a tia Zong ansiosamente. Para falar sobre o casamento de vocês. Que susto! Quase me matou de susto. Zongvan, que estava de cabeça baixa desde que entrou, imediatamente levantou a cabeça e olhou para sua mãe piscando os olhos. A tia Zong foi embora. Naquela noite, recebi uma ligação da minha mãe. Filho, vocês se casarão assim que se formarem. Eu e a família da tia Zong concordamos. As palavras animadas da minha mãe vieram pelo telefone. Zongvan, que estava ouvindo escondido ao lado, abriu os olhos animadamente e me beijou no rosto várias vezes. Tudo bem. Vocês decidem. Vani está aqui. Ela quer dizer algumas palavras com você. Eu estava sendo constantemente assediado por Zongvan. Não pude deixar de querer provocá-la. Zongvan ficou surpresa por um momento. Então ela pegou o telefone naturalmente e conversou calorosamente com minha mãe. Aproveitei a oportunidade para provocá-la. Rosto pegajoso, tocando aqui e ali, constantemente a assediando. Finalmente, ela desligou o telefone às pressas. E nós dois começamos a brincar na cama. Quando as férias de inverno começaram, nós dois arrumamos nossas coisas e voltamos para casa. A primeira coisa que nossos pais fizeram foi se reunir para discutir o casamento. Por que nós dois nos formaremos em 6 meses? Por que nós dois moramos juntos agora? Eles temem que não esperem até nos casarmos, só para trazer um bebê para eles. Zongvan me trouxe um. Ela e a mãe dela fizeram um bolinho. Ela mesma me alimentou. Em casa, começaram os preparativos para o casamento. Alguns meses depois, eu e Zongvan, vestindo becas, sorrimos alegremente para a câmera. Nós nos formamos. A última reunião de classe. O líder da turma brincou conosco, dizendo que deveríamos convidar os colegas para o casamento. Então, eu e Zongvan enviamos diretamente o convite de casamento digital para o grupo da turma. E todos os colegas de classe foram ao nosso casamento. Até o orientador, de má vontade, deu um envelope vermelho. No casamento, um mestre de cerimônias se esforçava para animar o ambiente no palco. Zongvan e eu nos esforçávamos para manter a calma. Ao ouvir meu nome, engoli a comida na boca. Zongvan limpou o canto da minha boca com um lenço umedecido. Corria apressadamente para o palco, causando risos na multidão. O noivo pode dizer alguma coisa? É sobre o seu destino com a noiva? O mestre de cerimônias perguntou sorrindo. Peguei o microfone e olhei para Zongvan. E sorri para a multidão abaixo. Foi quando eu estava no jardim de infância. Ela me deu um pacote de tiras de pimenta. A multidão riu. Aplausos. Abençoando nosso afeto de infância. Zongvan e eu vestimos requintados trajes cerimoniais chineses. Testemunhado por parentes e amigos. Tornando-se um casal feliz. À noite, os convidados foram embora. Eu estava deitado no sofá. Até a comida requentada é tão saborosa. Olhando para o arroz frito fumegante e perfumado. Eu a elogiei muito. Esposa, você também come. No sofá da sala de estar. Nosso banquete de casamento, de mim e Zongvan. Nós dois, uma colher para você, uma colher para mim. Comemos este prato de arroz frito. Marido, eu quero cozinhar para você por toda a vida no futuro. Esposa, obrigado. Quer mesmo me agradecer? Sério? Então se esforce mais hoje à noite. Esposa, acabei de comer. Espere eu digerir um pouco. Não enrole. Depressa. Fui arrastado à força para o quarto pela tia Zongvan. Depois de casados, nós dois pegamos o dinheiro, patrocinado pelos nossos pais para viagens. Viajamos por muitos lugares famosos.
A cada lugar que Zongvani ia, ela aprendia a culinária local. Quando nossa lua de mel terminou, ela tinha aprendido muitos outros pratos. Especialmente ela mesma. Marido, seu lanche doce da noite está pronto para ser saboreado. Zongvani saiu do banheiro e fez uma pose sedutora na cama. Mesmo depois de tanto tempo, eu me rendi novamente. Mais tarde, ela desenvolveu um novo hobby. Sempre tentava enfiar os pés na minha boca. Eu recusei categoricamente, mas ela sempre aprontava de tudo. Incessantemente. Marido, assim está bom? Pequenos pés de seda branca exibidos na minha frente. Eu hesitei um pouco, mas no final, ainda me mantive firme em meus princípios. Quer comer costelinha agridoce? Eu fiquei furioso. Essa garota realmente me ameaçou com comida deliciosa. Sem dizer uma palavra, peguei Zongvani no colo e fui para o quarto. Hoje tenho que puni-la severamente. À noite, Zongvani diligentemente colocou um grande prato de costelinha agridoce na minha frente. Depois de comer e beber até ficar satisfeito, eu toquei minha pequena barriga. O plano de fitness é uma longa e árdua jornada. Ainda preciso continuar trabalhando duro. Olhando para Zongvani, que era eficiente na cozinha, sinto uma felicidade especial no meu coração. Mais tarde, tivemos um filho, gordinho e branco, muito parecido comigo quando era criança. Mais tarde, cuidamos desta pequena família com carinho. Nosso filho cresceu feliz, sustentando os pais de ambos os lados. Mais tarde, ajustaremos as férias, levando toda a família para viajar. Mais tarde, revisitaríamos regularmente para o campus da nossa universidade, para a pequena casa que alugávamos, para ver aquele pequeno chefe Veiji. Mais tarde, nossos parentes e amigos. Sempre que nos veem, eles sempre admiram nosso relacionamento, como sempre foi. Mais tarde, o tempo passou. Nosso filho se casou e se mudou para sua casa de casamento. Este quarto se tornou nosso. O quarto por mais de 20 anos. Voltou a ser uma casa só para nós dois. O que vamos comer hoje à noite? Zongvani arruma o quarto, preenchendo o vazio deixado pelas coisas que meu filho perdeu. Eu estava segurando a tábua de cortar, desanimado. Ele de repente me perguntou: morango pequeno. Bom, Zongvani sorriu com os olhos brilhando, tão pura quanto antigamente.